você sabe quem sou eu? Meu nome é Gabi Delcínio, fiz bariátrica há 1 ano e 5 meses. Venho lutando contra a obesidade desde então e já eliminei 61 quilos. E hoje eu quero falar para vocês a minha relação com a comida antes e depois da cirurgia bariátrica. Bom, na verdade eu já falei em outros vídeos que eu sempre vivi de uma forma automática. Eu não percebia muito quais eram os meus hábitos, as minhas atitudes, até porque eu sempre morei com homem, né? A referência que eu tinha era dos meus irmãos. E homem é sempre mais guloso, tal. E minha mãe sempre trabalhou fora, então assim, eu não tive muita orientação, né, nesse aspecto. Não que minha mãe nunca tivesse me corrigido, mas não adiantava muito, então meio que abriu mão, né? Começando por aí, alguns hábitos eu acabei desenvolvendo por conta de convivência. A minha família tem. Eles gostam de comer bem, porém eles não são obesos e eu fui aqui teve a sorte de engordar. Então, no processo de bariátrica, como eu já falei em outros vídeos, a gente tem que fazer terapia. E foi através da terapia que eu consegui identificar alguns hábitos que eu tinha. E um dos que eu consegui listar aqui para vocês, dos meus hábitos alimentares, era a falta de mastigação, a ansiedade para fazer a comida acabar logo e comer, comer com muita velocidade, muito rápido, uma fome sem fim e a vergonha de comer na frente dos outros. Esses eram os principais indícios que eu consegui identificar da compulsão alimentar. E foi através dele que eu consegui mudar alguns hábitos. Lembrando que, assim, eu vivi nesse comportamento durante muito tempo da minha vida. Assim como eu também tenho o costume de me ver gorda, mesmo depois de ter eliminado 61 quilos. Esse hábito de comer rápido, de ter vergonha de comer na frente dos outros, são costumes que eu tive que mudar, adaptar, lutar contra a minha mente para conseguir quebrar esse padrão. Confesso que eu ainda tenho alguns costumes e eu peço para pessoas próximas, como meu marido, meus familiares, estarem sempre me observando e chamando a minha atenção, porque realmente me dá desespero em pensar que eu posso voltar à obesidade de novo. Eu sei que a bariátrica ajudou a salvar a minha vida. E eu acredito que através dela e através do acesso à informação, talvez você consiga se curar dessa doença que é tão destruidora de mente, que é a obesidade. Quando eu fiz a bariátrica, não sei se você já pesquisou saber como funciona, mas eu tive que passar por processos, né? O primeiro processo foi comer uma comida líquida, que é o caldo da comida liquidificada. Então, quando a gente pegava os legumes, a carne, batia no liquidificador, a gente coava e eu comia esse caldo, porque não pode entrar de nenhuma forma no meu estômago durante a cicatrização pedacinhos de comida junto com o líquido. Então foram 15 dias. Eu confesso que eu achei que fosse ser mais difícil, só que antes de fazer essa cirurgia, eu pesquisei muito os prós e contras, lia sobre a experiência das pessoas, olhava aqui no YouTube vídeo de quem fez a bariátrica. Então eu me blindei bem psicologicamente quanto ao processo. Após esses 15 dias na comida líquida, eu fui para a comida batida, liquidificada. E depois de 30 dias eu consegui comer uma comidinha branda, né? Que é aquela comida mais mole, assada, um purezinho, uma carninha ao molho de tomate, sabe? Umas coisas que já dava para pelo menos assim dar uma mastigadinha. Esse momento foi o mais importante, porque a gente começa a sentir falta da mastigação. Não foi tão difícil assim. Eu acho que toda a tortura que eu fiz com a minha cabeça durante a obesidade foi muito maior do que passar por esse processo. Então, check. Passei de boa.
E assim, eu percebi que eu não sei se é a minha estrutura do meu corpo, né? Mas eu percebi que eu sempre comi mais do que uma pessoa que fez a bariátrica e tem o mesmo tempo que eu. Comecei com 100 gramas, depois 150, aí eu fui para 200. E atualmente eu como 350 gramas de comida por refeição. Refeição não. Pelo menos no almoço e na janta são 350 gramas de comida. Tento conciliar com um café da manhã reforçado, 2 ovos mexidos, uma fatia de pão, uma frutinha, né, de preferência uma mamão, que eu sou super viciada nesse café da manhã. No almoço sempre tem incluso arroz e feijão, um legumes ou um vegetal, a proteína que é mais importante, né? E como eu tenho uma certa dificuldade em ingerir proteína no meu corpo, no caso a carne, né, por ser mais durinha e tal, é onde eu começo a me alimentar, né? Eu começo comendo pela carne, aí eu vou para salada, aí eu vou para arroz e feijão ou para legumes que tiver no meu prato. E assim eu vou vivendo e estou aqui com 61 quilos off. As conclusões finais desse processo meu de emagrecimento foi que durante muito tempo eu segui dieta louca, que tirava o arroz e feijão da minha alimentação, o carboidrato, e na verdade a gente tem que saber manter um equilíbrio. No meu caso, como eu tenho deficiência de proteína, eu tenho que dar uma caprichada. Se eu tivesse equilibrado a minha alimentação no passado, talvez eu não teria chego aos 147 quilos, porque eu realmente não conseguia enxergar que eu estava precisando de ajuda médica. E é assim que eu estou vivendo até hoje. Confesso que ainda como algumas coisas diferentes, inclusive esse final de semana, na minha concepção, né, na minha rotina, eu entendi que eu dei uma abusada nas besteirinhas, mas eu procuro sempre voltar na linha, não me perder nesse processo de emagrecimento, não me perder na alimentação. Hoje cedo eu fui no mercado e aí eu poderia ter pego alguma coisa, né? Mas alguma coisa fácil para mim comer, porque tomou meu tempo e eu tinha que trabalhar. E eu entendi então que assim, a gente tem que fazer boas escolhas, sim, mas a gente pode se permitir comer de vez em quando alguma coisa e tá sempre procurando em continuar mantendo uma rotina de alimentação saudável para a gente não se perder, principalmente para quem já esteve no grau de obesidade que eu estava, porque a obesidade, na verdade, ela nada mais é do que uma infecção. Então, ela está aqui instaurada no meu corpo, porém está sob tratamento, sob controle. E qualquer deslize, eu posso sim voltar a engordar. O conselho que eu dou para quem quer emagrecer sem a bariátrica é: coma comida de verdade, pelo menos de segunda a sexta. Se você for comer algo diferente no final de semana, as outras refeições, exemplo, você vai almoçar fora, aí o café da manhã você come normal, seu jantar você come normal, seu café da tarde normal. É importante que você tenha pelo menos de 4 a 5 refeições durante o dia, todas com mais proteínas. Não é para você cortar o carbo, você pode diminuir. Prestar atenção na sua mastigação, porque normalmente uma pessoa obesa tem a compulsão alimentar. Então é importante que você observe como você come, o que você está ingerindo, a velocidade que você faz a comida para você estar comendo. Então, são dicas assim valiosas que eu tive que analisar para poder falar para vocês. O conteúdo de hoje ele é bem curtinho, porque é um tópico que vale a pena fazer vocês refletir. Eu espero que eu tenha ajudado. Não esquece de se inscrever no meu canal, de ativar o sininho e deixar aquele joinha no vídeo para mim poder ajudar mais pessoas que precisam de um norte no processo de emagrecimento, com ou sem bariátrica. E é isso. Semana que vem eu vou estar fora. Talvez não tenha conteúdo no canal, mas na próxima semana eu juro que eu vou vir com conteúdo babado, porque vai ser meu aniversário. Tô doida para fazer um vlog desse momento, que vai incluir minha família e vai ser um momento muito importante. Espero vocês. Um beijo.